eu começo cumprimentando cada um de vocês que está presente nesse encontro. Me apresento, meu nome é Quitéria Pérez, eu sou juíza da primeira vara civil da comarca de Blumenau e sou coordenadora do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, aqui de Blumenau. E o Sejusc tem um propósito de conscientização bastante grande. E por conta disso, o tema do consumo consciente entrou na nossa pauta. E é curioso dizer que esse tema entrou na nossa pauta antes da pandemia. Na verdade, a gente já percebeu essa importância antes, tanto que o projeto teve início ano passado. Chegamos a realizar num bairro presencialmente, né, o bairro do Salto. Fomos presencialmente lá conversar com a comunidade e era para o projeto prosseguir assim, mas com a pandemia nós tivemos que interromper os encontros presenciais e surgiu a ideia de fazer grupos reflexivos online, que é como nós estamos fazendo. Então, vocês que participam hoje estão integrando o nosso grupo de reflexivo, lembrando que esse é o segundo encontro. A ideia é realizar encontros praticamente a cada 15 dias, sendo que esses encontros vão ter sempre uma sequência. O primeiro vai ser sobre o aspecto financeiro, o segundo sobre o psicológico e o terceiro sobre autodesenvolvimento. Aí o quarto volta a ser financeiro, psicológico, autodesenvolvimento e assim a gente segue, fazendo com que os encontros quinzenais aconteçam de modo revezado quanto a esses assuntos. E o primeiro encontro aconteceu nesse mês de agosto, há 15 dias atrás, com a presença do consultor financeiro Ronaldo Saito, que falou sobre o diagnóstico, ou seja, a importância de nós organizarmos as nossas receitas e despesas. Esse vídeo, muito brevemente, hoje ou amanhã, já deve estar disponível no canal do YouTube, que se chama Pouparte. Então, eu aproveito para convidar cada um de vocês para entrarem, né, para se inscreverem no nosso canal, porque a intenção é que lá sejam disponibilizados não só os conteúdos dos grupos reflexivos, como que acontece hoje, como também outras dicas, né? O pessoal da psicologia, conversava hoje com o professor Rodrigo, vai preparar pequenos vídeos dando dicas sobre o aspecto da psicologia e assim sucessivamente. O Ronaldo com a parte financeira, a Juliana com a parte do autodesenvolvimento, e a ideia é que seja um canal rico em conteúdo de valor para ajudar as pessoas a lidarem com os seus recursos, porque a gente sabe o quanto esse assunto, ao tempo em que é delicado, é extremamente importante. O não gerenciamento adequado gera problemas de toda ordem e, como nós vamos ouvir hoje, o primeiro impacto e o mais importante é no aspecto emocional. Então, com muita alegria, eu digo para vocês que hoje acontece o nosso segundo encontro. Hoje temos aqui a presença do professor Rodrigo Soler Dias, que já está conosco. O professor Rodrigo, nossa, é um grande conhecido nosso da área da psicologia, porque está participando do corpo de professores do curso de psicologia há bastante tempo. Recentemente era inclusive coordenador. Eu, como aluna da psicologia, que sou também acadêmica da psicologia, tive aula, felizmente, no primeiro semestre já, foi quase que umas boas-vindas com o professor Rodrigo, e pude perceber o quanto ele tem para compartilhar conosco. Nossa, muito. E o professor Rodrigo é que abraçou esse projeto conosco, quando ele ainda era coordenador do curso. Hoje ele não é mais, mas continua representando o curso de psicologia. Então, esse projeto Pouparte é uma parceria do Sejusc com a FURB em relação ao curso de psicologia. E fica aqui, então, o nosso agradecimento, professor, porque nós sabemos o quanto essa parceria se torna rica. Eu diria que a participação da psicologia é essencial, porque de nada adianta a pessoa saber construir tabelas, saber realizar um bom planejamento, se psicologicamente e emocionalmente ela não estiver preparada para enfrentar as adversidades que vêm do cumprimento do plano, né? Planejar é uma coisa, realizar é algo muito mais desafiador. Então, com isso, eu apresento a vocês o professor Rodrigo Soler. Eu nem mencionei que ele recentemente defendeu a sua tese de doutorado, então nós estamos falando com alguém extremamente capacitado, estudioso e entusiasta de movimentos como esse que nós estamos fazendo. Bom, com isso, então, fica meu agradecimento, minhas boas-vindas ao professor Rodrigo e a todos vocês. E com relação à dinâmica, eu quero só acrescentar o seguinte: a perspectiva, a programação é que o professor fale durante 1 hora. Nesse tempo de 1 hora, eu peço que vocês mantenham os microfones de vocês desligados. É importante que cada um cuide do seu microfone, porque o som externo acaba por atrapalhar, né?
E durante a fala dele, vocês podem se manifestar pelo chat, então não há problema nenhum em fazerem seus comentários, inclusive fazerem perguntas, porque as perguntas que vocês fizerem durante a palestra, durante a fala do professor, serão respondidas ao final, no próximo bloco, que vai ser um bloco de 30 minutos, onde ele vai responder as perguntas feitas no chat, e também nós daremos a oportunidade para que vocês se expressem, cada qual abrindo seu microfone e fazendo a pergunta verbalmente, se assim desejar. Ok? Então, professor, sinta-se muito à vontade entre nós, e é com muita alegria que eu passo a palavra ao senhor, então. Fique à vontade. Ok, vocês me ouvem? Tranquilo? Ok. Então, uma boa noite a todos, né? Boa noite a todas. Né? Uma grande alegria, uma grande satisfação estar nesse espaço, ainda que de forma virtual, mas estamos em rede. Isso é muito importante porque nos possibilita aí múltiplas possibilidades de conexões, né? Que talvez no encontro presencial não tivéssemos essa oportunidade. Gostaria de, antes de iniciar a minha fala, fazer aqui um agradecimento público, né? Tanto a doutora Quitéria por ser essa entusiasta, né? De práticas relacionadas ao campo do direito e da psicologia, a partir de uma perspectiva voltada para o contexto da mediação, né? Para nós ali na psicologia, a sua presença foi um presente, né? Que todo o curso ganhou, e agradecer pelo incentivo que você, doutora Quitéria, dá para todos nós, né, ali dentro do curso de psicologia, tanto para quem é professor, mas também para quem é estudante do curso, né? Eu lembro que a doutora Quitéria foi minha aluna na disciplina de História da Psicologia, e sentava lá no fundo, lá no final, aí eu olhava assim, eu disse, nossa, isso é uma lição de humildade, né? Eu acho que isso é um lado humano que todos nós precisamos ter, né? Eu falava, imagine a situação, né? Eu, professor, 36 anos de idade, vou dar aula para uma juíza, né? Falei, meu Deus do céu, certo? Então, assim, a gente, né? Então, mas gostaria de agradecer e dizer que toda a sociedade blumenauense agradece por você ser essa pessoa que você é, né? Gostaria de agradecer também ao pessoal do Sejusc pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente das práticas de mediação nas mais variadas esferas do direito, né? Eu acho que é um ganho para todos nós, e essa estratégia de pensar o direito para além de uma abordagem punitivista, né? Pensando o direito a partir do diálogo, da interseção e dos saberes interdisciplinares, eu acho que isso é mais do que necessário no momento aí que a gente vive da nossa sociedade brasileira e também latino-americana. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado todo o trabalho da equipe do Sejusc, né, que não para, né? Tá toda hora vem novidades, vem articulações, e sempre pensando em prol da sociedade blumenauense aqui da região também. Gostaria, por fim, de fazer um agradecimento também à FURB, né? Eu acho que a Universidade Regional de Blumenau vem se renovando, vem pensando uma aproximação cada vez maior com a comunidade. Eu acho que esse é o papel fundamental aqui da universidade também. E, por fim, agradecer também pela presença. Eu sei que tem alguns alunos ou ex-alunos aqui que estão presentes, inclusive 2 estagiárias que vão estar conosco nesse nosso projeto, que elas já estão aqui assistindo também. Tá? Então, sejam bem-vindas à nossa equipe e vamos somar forças nesse nosso caminho, que eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Bom, eu vou pedir licença para vocês agora, que eu vou colocar o slide aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Ok. Aparece aí para vocês, né? Certo. Então, cumprimentando a todos, né? Vou dar início aqui à minha fala.
comentando que esse nosso primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre saúde mental e as finanças pessoais, né? Eu, ao elaborar esse material para hoje, tentei fazer uma coisa que não ficasse tão carregada, tá? Então, meu objetivo aqui não vai ser tanto ficar, de certa forma, conceituando para vocês o que é a saúde mental, quais são os aspectos, né, do adoecimento e por aí vai. Mas, sim, tentar trazer isso de uma forma mais leve, a partir de apontamentos possíveis da psicologia, para a gente pensar esses dois caminhos, tá certo? Então, a minha finalidade aqui vai ser essa. Eu não vou, aquela coisa, né? Não vou chegar aqui e começar a citar autor e teoria para vocês, tá? O que eu vou fazer é exatamente tentar promover, até teve uma colega saiu com essa expressão um tempo atrás, né? Tentar promover uma roda de conversa digital. Vamos ver como que vamos sair nesse processo aqui, tá bom? Então, com licença, eu vou passar o slide aqui. Só um minutinho, ver como é que se dá certo aqui. Ok. Bom, então, eu gostaria de começar a minha fala fazendo essa problematização, né? Saúde mental de um lado e finanças pessoais de outro lado, certo? Né? São dois caminhos que aparentemente não dialogam em muitos aspectos, tá? Primeiro, porque nós temos uma compreensão, a meu ver, muito limitada ainda da saúde mental. Não estou falando isso em termos de sociedade brasileira, estou falando isso em termos de sociedade mundial, né? Veja só, as pessoas ainda não levam muito a sério a questão da saúde mental, né? Não levam muito a sério. Talvez eu até brinco, esses dias estava dando aula no curso de enfermagem, né? E eu falava para elas exatamente isso, né? Quer dizer, bom seria se nós todos os dias cuidássemos da saúde mental como a gente faz um exercício físico, como a gente faz um pilates, como a gente faz agora está na moda é o tal do CrossFit, né? Faz um CrossFit, vai para academia e por aí vai. A gente não faz isso, né, em relação à saúde mental. Então nós já temos aí um problema, né? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, né, a necessidade de nós percebermos que falar sobre saúde mental é falar sobre qualidade de vida, né? E aí não tem jeito. A gente precisa promover uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre quem nós somos, sobre como nós lidamos com as nossas emoções. Porque senão chega lá na frente, e os problemas começam a aparecer, né? E aí aquela velha história, né? Você só vai procurar o mecânico do teu carro quando o motor já está já tá nas últimas, né? Ou seja, você só vai procurar o psicólogo quando já está praticamente saindo da realidade, tá? Então, é necessário que a gente tenha um carinho e uma atenção muito maior em relação à saúde mental, como nós temos nos dias de hoje, né? Vocês podem pesquisar aí na internet rapidamente, enfim, podem ver que muito já se fala, né, que o século XXI vai ser o século, ou está sendo, né, o século da saúde mental, né? Certo? Problemas como depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e tantos outros, certo? Que já fazem parte da nossa rotina estabelecida, seja pela questão de trabalho, seja pela questão familiar, seja pela questão das finanças pessoais, né? Então, gostaria de sinalizar aqui esse aspecto. Bom, aí eu vou para o segundo lado aqui da setinha, falar um pouco das finanças pessoais também, né? Por quê? Porque esses dois aspectos, eles se articulam. Se nós não cuidamos bem da nossa saúde mental, das nossas finanças pessoais também, né? Isso por conta de vários aspectos.
mas eu gostaria de destacar um, que o Dr. Ronaldo já colocou em vários encontros, várias conversas que nós tivemos também, né? Mas principalmente por conta da nossa má educação financeira, né? E quando eu estou falando má educação, estou falando do ponto de vista cultural mesmo, né? No nosso país, nós nunca fomos ensinados a lidar com as questões financeiras de forma saudável, né? Diferente de outros países que a gente pode citar aqui como referência, né? Não sei, agora me ocorre aqui, por exemplo, Singapura, na Ásia, né? Quando as crianças já vão para a escola e lá elas já vão aprendendo como que funciona a regra do sistema, quais são os elementos básicos, né, de um cuidado com as finanças pessoais. Então, só para colocar aqui esse meu ponto de vista, né, nós temos esses dois problemas no nosso contexto, né? Acho que olhar melhor para a nossa saúde mental e aprender as nossas dificuldades, aprender que nós estamos patinando em relação às nossas finanças pessoais, tá certo? Estava até olhando, preparando aqui a minha exposição, né? E, enfim, a gente tem dados alarmantes, né? Que no nosso país, né? Onde, por exemplo, mais de 60% das famílias brasileiras são endividadas, né? Então, acho que isso dá uma visibilidade aí para o problema como ele ocorre, né? Como é que eu estou falando? Tá muito rápido ou tá tranquilo aí para vocês? Tá tranquilo? Beleza. Ok. Vou passar o slide então, com licença. Bom, então eu queria começar pelo momento que a gente vive, que é o momento da pandemia, né? E eu acho que ela trouxe alguns ensinamentos, vamos chamar assim, existenciais e psicológicos, né? Veja, do ponto de vista das finanças pessoais, eu acho que a pandemia convocou muitas pessoas para que elas revisitassem os seus padrões de consumo, né? Já várias reportagens que a gente pode destacar aí que já falam, né, que muitas famílias agora sentiram na pele a necessidade de ter uma organização financeira porque não estavam preparadas, né? Ninguém estava preparado para aquilo que a gente vivenciou em março, né? Foram 15 dias do mais absoluto suspense, né? Então, já se fala, né? Já se fala abertamente, tá? Na questão de que no mundo pós-pandemia, os nossos padrões de consumo vão diminuir, certo? Os nossos padrões de consumo, eles vão diminuir. Coisas que antes a gente chegava e ia no embalo, né? E acabava consumindo, tá? Nós vamos pensar duas vezes, certo? Agora, eu ia falar a pergunta do prof, né? A pergunta do prof é a seguinte: por quê? Por que cargas d'água que nós, brasileiros e brasileiras, em vez de aprendermos com amor, nós aprendemos somente com a dor? Por que nós tivemos que esperar chegar esse momento da pandemia para olhar para esse processo, para essa dimensão, para ver que o caminho que nós escolhíamos, né, geralmente estava equivocado, né? Então, eu gostaria de destacar essa pergunta e depois ouvir um pouquinho no chat ali vocês, tá, a esse respeito. Quer dizer, poxa, será que se nós estivéssemos preparados, se nós estivéssemos adequadamente, né, compreendido, tá, como funcionam essas relações de consumo, nós vivenciaríamos essa experiência tão traumática, né, que a gente viveu ali, tá?
Então, acho que é um ponto importante. Depois, se vocês quiserem discutir, eu vou ficar muito agradecido. Bom, então aqui na setinha de cima, né, a gente vai ter que conviver com novos hábitos a partir desse novo momento, né? Então, eu trouxe esse slide aqui justamente para mostrar para vocês isso. Quer dizer, existem aspectos positivos, sim, nesse momento que a gente vive, perdão. E nós precisamos olhar para esses aspectos, né? Precisamos olhar para esses aspectos porque eles fazem parte de uma aprendizagem, tá certo? Ok. Vou passar aqui o slide, então. Bom, aí agora a gente entra na questão psicológica, né? Propriamente dito. Veja, se nós temos padrões de consumo, se nós temos uma relação com essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que exige muito de todos nós, né? Tá? Aquela coisa, né? Quem é do direito, né? Vários colegas meus que a gente conversa na sala dos professores, troca uma ideia do tipo assim, como assim você é advogado e não tem um carro zero? Como assim você é psicólogo e não mora no melhor bairro da cidade? Como assim você... Entende? Isso são exigências que nos jogam, né? Como assim você se forma pela FURB e não conseguiu um emprego? Entendeu? Essas coisas, eu acho que são esses níveis de exigência que vão se complexificando cada vez mais, né? Então, eu queria trazer essa primeira reflexão aqui, né? Quando menos é mais, tá? Eu acho que esse é um ponto bem importante para a nossa vida, do ponto de vista psicológico, né? Só que para a gente poder entender quando menos é mais, nós temos que tentar responder 3 perguntas básicas, a meu ver. Primeira dessas perguntas, como o dinheiro mexe com as nossas emoções? Ai, Rodrigo, do que tu estás falando? Dá um exemplo aí para mim. Como você fica quando... Agora tem a nota de 200 pila, né? Que vai sair agora. Você recebe uma nota de 200 reais, ela cai na tua mão, assim. Como você fica com ela? Né? Como que você lida com isso? Porque ela mexe, né? Aquela nota de 100 reais, né? A maior que tem, de 50 e por aí vai. Né? Ou seja, nós temos que entender, tá, que do ponto de vista psicológico, tá, existe uma relação que nós estabelecemos com o dinheiro. E aí eu lembro de uma música de um sambista que eu gosto muito, muito, né? Paulinho da Viola, que ele cantava, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Que é a novela da época da minha mãe, tá? Mas eu assisti, que é exatamente, contava a história de um taxista que acha uma mala de dinheiro e aquilo começa a trazer vários problemas para a vida dele e aquela coisa toda vocês podem assistir aí no YouTube, né? Então, quer dizer, o dinheiro mexe com as nossas emoções, sim, né? Nós estabelecemos uma relação emocional com o dinheiro, tá? Se ele te cair na tua mão de papel mesmo, mais ainda, né? Então, é bem importante estabelecer isso, é bem importante ter essa leitura, por quê? Porque isso ajuda com que a gente compreenda que o primeiro passo, melhor dizendo, né? O primeiro passo dessa relação seria justamente você conhecer as suas emoções. E eu vou falar sobre isso mais lá para frente, tá? Por quê? Porque o dinheiro lida com esse dispositivo, ativa, né? A nossa euforia, a nossa animação, tá? A nossa raiva, certo? Então, acho que é um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui, tá? Nessa primeira pergunta. Acho que a gente tem uma segunda pergunta que é mais, vamos chamar assim, filosófica, se é que é possível usar essa palavra, que é exatamente o seguinte: o que importa? Ter
ou ser? Eu vou repetir, né? O que importa? Ter ou ser? Certo? Veja, se nós escolhemos o primeiro aspecto ali, nós vamos dar ênfase, tá, a uma relação de materialidade com as coisas, que é importante. Todo mundo aqui precisa se vestir, precisa, sei lá, comer, precisa ter um teto, ter um lugar para morar, né? Ter uma vida digna. Isso é uma relação material, certo? O problema está quando a gente pensa, constrói, produz as nossas experiências somente a partir dessa relação material. Ou seja, primeiro, as questões estruturais. Se sobrar um tempo, eu cuido das questões psicológicas. Certo? Ok. Né? E aí a gente tem essa dinâmica que eu acho que é muito interessante. Tá? Veja, se nós formos pelo segundo caminho, que é o caminho do ser, certo? Que é o caminho do ser, e eu estou falando caminho do ser mesmo nessa coisa da nossa existência, certo? Dos nossos projetos de vida e outras tantas possibilidades, nós vamos entender que ele é extremamente importante, que isso não é um assunto clichê. Não é um assunto clichê. Por quê? Porque em muitos casos, tá, nós lidamos com um processo de endividamento de pessoas que possuem um padrão de vida razoável, mas elas não pensam em si, elas só pensam no lado material. Eu queria falar exemplo, mas daí tá gravando, né? Mas eu vou tentar falar aqui um exemplo que eu acho que pode dar sinalizar um pouco aqui para vocês, né? Eu atendi uma senhora que era uma funcionária pública, tá? De uma instituição renomada aqui em Santa Catarina, tradicional, tá? E 80% do salário dela estava consumido. Estava deteriorado literalmente nas mãos do famoso empréstimo consignado, que para funcionário público é um convite à destruição, né? E ela morava num lugar agradável da cidade de Florianópolis, mas a vida totalmente despedaçada, né? Sabe aquela casca de ovo mesmo, né? O ovo cru assim, né? Certo? Só por fora, porque se você trocasse meia hora de conversa com ela, você já veria que os problemas ali explodiam, né? Então, trago essa segunda problematização aqui para vocês. Quer dizer, pensar na nossa relação da materialidade com as nossas experiências psicológicas é algo fundamental, porque as pessoas têm a falsa sensação de que mais dinheiro vai resolver os problemas dela, e não é necessariamente isso. Tá? Bom, queria trazer uma terceira pergunta aqui também, que é a seguinte, né? Onde nós descontamos as nossas frustrações? O prof vai dizer uma coisa para vocês aqui, né? Muitas vezes, a gente tem que engolir sapo. No trabalho, na família, com os amigos, certo? A gente tem que engolir. Isso faz parte da vida, né? Faz parte da nossa vida. E aí, existe, né? Existe uma coisa chamada sistema financeiro, né? Chamada mercado, tá?
que olha para essas frustrações, eles são grandes psicólogos, tá? Porque eles dizem assim, olha, vem cá, eu posso acalmar essas tuas frustrações. Eu posso acalmar essas tuas frustrações. Então, assim, se você não pode resolver o problema com o seu filho, né, compre, adquira, financie, sei lá, dê um jeito, né? Então, há toda uma rede, há todo um discurso subliminar mesmo, que age, né, no sentido de dizer que a nossa frustração momentânea pode ser, vamos chamar assim, uma expressão que a gente usa na psicologia, né, pode ser sublimada momentaneamente pela questão do consumo, né? Então, acho que é uma estratégia já utilizada há muito tempo, né? Infelizmente, a gente não tem uma cadeira no curso de psicologia ali da FURB, mas deveríamos ter, que se chama Psicologia do Consumidor, né? E você vai observar que existem inúmeras técnicas, inúmeros procedimentos, muitas vezes até antiéticos, tá? Que levam as pessoas a acreditar que a resolução dos seus problemas estará no processo de consumo, né? Posso dar um exemplo também mais assim simples, também mais divertido, né, para a gente poder brincar um pouco, né? Sabe aquela coisa do tipo, né? Você entra no supermercado, não tem. Quando você entra no supermercado, você primeiro corredor, você nunca vai ver, sei lá, vendendo água sanitária, por exemplo. Sei lá, aqui que a gente usa, como é que é? Esponja, né? Você vai ver o quê? Coisas que lhe trazem prazer, coisas que satisfaçam a sua necessidade. Salgadinho, chocolate, bebida alcoólica, essas coisas assim, coisas para casa, né? Que agora tá na vibe, né? Então é bem importante destacar esse movimento, né? Onde nós descontamos as nossas frustrações? Para onde que ela vai? Certo? Bom, vou passar aqui. Tá tranquilo aí, pessoal? Tranquilo? Dá para me ouvir certinho, né? Bom, vamos tentar falar um pouquinho aqui, então, sobre 3 mitos, né? 3 mitos sobre o dinheiro. O primeiro deles, só o dinheiro traz felicidade. Vejam, eu vou repetir a frase. Não é o dinheiro traz felicidade, é só o dinheiro traz felicidade. É bem diferente. Vem a coisa da psicanálise mesmo, né? O enunciado, certo? Ou seja, eu só consigo estabelecer uma relação positiva com a vida por meio do dinheiro. Tá? Esse é o ponto. Se eu estivesse falando o dinheiro traz felicidade, talvez vocês pudessem, eu ia falar me atirar pedra, mas não dá porque é digital, né? Pudessem me tirar daqui da live, né? Mas não, é só o dinheiro. Só o dinheiro traz essa felicidade, certo? E a gente observa que a grande vítima desse discurso é a classe média. Grande vítima do processo de endividamento, tá? Claro, agora temos a questão da pandemia que assolou, né, os mais pobres, mas antes da pandemia, a classe média era fatalmente atingida por esse ideal, né? O segundo aspecto, que eu acho muito importante também, sobre o dinheiro, é que a ideia que se tem, né, de que nós não produzimos riqueza, que nós não produzimos riqueza, que a gente só trabalha para a construção da riqueza, mas a gente não produz por si. Quer dizer, isso também é um mito. Isso também é um mito, tá? Porque nós podemos sim desenvolver estratégias,
Podemos sim pensar a criação de produtos, de articulação em rede e gerar riqueza com isso. Certo? Rodrigo, dá um exemplo disso que tu estás falando. Dou um exemplo. Aqui na FURB, uma vez por mês, né, antes da pandemia, a gente tinha a feirinha de economia solidária. Aquelas pessoas ali se organizaram, pensaram, estruturaram um caminho para poder produzir renda e também produzir riqueza. Rodrigo, mas elas não são milionárias. Não, não são milionárias, mas elas estão ali. Todo mês, naquela feirinha, vendendo, comercializando, dando aquele giro, conseguindo construir as suas vidas, né? Então, acho que é um exemplo significativo disso também. E o terceiro, que eu acho muito importante, que é exatamente esse, né? Só podemos comprar parcelado. Grandes coisas, né? Grandes coisas, ou pequenas também, né? Só podem ser adquiridas a partir do seu parcelamento, né? Eu duvido, acho que só o Dr. Ronaldo seja que é essa pessoa, né, que já viveu esse processo, que conhece ali como funcionam os mecanismos do sistema. Mas eu duvido que alguém faça como aparece no Jornal Nacional às vezes, né? Fala assim, não compre parcelado, guarde o dinheiro que você vai ter uma pechincha e por aí vai. Para quem tem crédito na mão, esse processo fica para depois, né? E por ser muito fácil, a pessoa vai se atolando naquilo, né? Aí aquela coisa que já deve ter sido comentado aqui, né? O cara olha e fala assim, mas é uma prestação de R$10. Tudo bem, mas se você tiver 100 prestações de R$10, né? E aí já foi o teu salário todo para o espaço, né? Então, acho que é uma ideia fundamental, quer dizer, só podemos comprar no parcelado, né? Não. Gostaria de falar um pouquinho também sobre a questão dos problemas, né, relacionados às finanças. Quais os mais comuns que a gente encontra, né, nos consultórios da vida e da psicologia, né? O primeiro, ou os primeiros, né, seriam os distúrbios de ansiedade. Pessoas que se encontram num processo de superendividamento, como é o nome do projeto, né, que a doutora Quitéria trouxe, que está articulando, elas sofrem desse transtorno, desse distúrbio, de ansiedade. Mas isso não é delas, não nasceram assim ou por aí vai, né? Foram ou se enfiaram, né, nesse discurso que é promovido constantemente e de que as coisas vão acabar daqui a 20 minutos. E que se você não participar, você vai ficar de fora. A ideia é essa, né? Quer dizer, o mercado ele é muito esperto porque ele gera ansiedade, porque a ansiedade leva à compra e compra leva ao endividamento e aí vira aquela bola de neve, né? Então muitas pessoas sofrem desses distúrbios, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que ele é um ótimo vendedor e eu conversei com ele e ele também ele é um ótimo psicólogo. E ele dizia assim para mim, olha, Rodrigo, tu já imaginou como que no século XXI as pessoas conseguem cair no golpe do bilhete premiado? Todo mundo conhece o golpe do bilhete premiado. Todo mundo sabe, ou tem algum amigo ou um parente que foi, pelo menos assim, interpelado por essas pessoas.
Aí a gente estava conversando, trocando essa ideia e tal, e ele falou assim, olha, é por causa da ansiedade. Porque a pessoa esquece todo o resto, mas ela olha só para aquele dinheiro que ela acha que ela vai receber. Né? Chega lá na frente e toma uma... Né? Então, o grande recurso das vendas é exatamente esse, né? Achar o gatilho perfeito que vai te deixar ansioso e que vai querer consumir aquele produto. Então, há sim essa relação dentro das lógicas de venda, de consumo que nós vivenciamos. Né? Um outro aspecto também seria a depressão. A depressão, que no processo de endividamento e de finanças pessoais, tem a ver com o sentimento de fracasso. Com o sentimento de olhar para a existência, de olhar para a vida que tem e dizer, eu não consegui. Tem uma figura nos Estados Unidos que é a figura do loser, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, né? O losers, né? E nos Estados Unidos os losers eles acabam migrando muito pro Alasca, né? Quer dizer, assim, o cara desiste de tudo, sabe? Não deu certo a vida dele e por aí vai. Então, o processo de depressão também ligado a essa questão, né? De alguém que desistiu, né? Pelo fato de não lidar bem com esses aspectos relacionados à questão financeira. E tem o terceiro, que é a síndrome do pânico. Essa, né, tá aí explodindo também. Quer dizer, aquela sensação de desespero que você sente, né, boca seca, taquicardia, dor de cabeça, quando começam a te ligar, né, porque você está devendo a prestação do carro, está devendo a prestação do apartamento, está devendo a escola do filho, está devendo tudo, né? E a pessoa desenvolve essa patologia, né? Esse sofrimento. Né? Então, são manifestações comuns a essa experiência. Estou controlando o tempo aqui, tá, doutora? Estou vendo? Tá bom? Então, são as mais comuns que a gente encontra nos consultórios. Existem outras aí que a gente poderia falar um pouco também, se vocês quiserem perguntar no chat depois. Mas essas são as mais comuns, né? Que a gente lida direto no processo que a gente vivencia. Bom, então agora vamos falar de coisa boa, né? A gente já falou, fez uma contextualização, fez uma crítica, tal, aquela coisa toda. Vamos dar dicas também. E o pessoal também quer isso, né? Tá, Rodrigo, beleza. Falou todo esse cenário, agora eu quero algumas dicas. Primeira dessas dicas. Falar sobre finanças faz bem à saúde. Falar sobre finanças faz bem à saúde. Rodrigo, o que quer dizer isso? Veja, em um mundo onde eu estou sempre correndo, onde eu nunca tenho tempo para nada, onde eu estou sempre apagando incêndio, quando eu sou ouvido, vou melhorar, ficou horrível essa expressão, quando alguém me ouve, ou quando eu posso falar com alguém, eu me sinto mais seguro. Certo? Quando alguém me escuta, né, diante de uma demanda, eu me sinto mais, vamos chamar assim, eu me sinto melhor amparado, se é que é possível usar essa expressão aqui.
Então, gente, falar sobre finanças não é falar de coisa ruim, mas é cuidar da sua saúde. Isso é uma dica que eu gostaria de deixar. Não tenhamos medo das finanças. Porque tem gente que diz assim, mas se eu começar a falar de dinheiro lá em casa, acabou-se a noite. Ninguém mais dorme, todo mundo sai brigado, né? O filho já bate a porta, certo? Talvez uma, duas, três, quatro, cinco vezes aconteça isso, mas na sexta vai mudar. Porque as pessoas vão começar a falar e elas têm que falar. Tem que falar. Porque a gente tem essa dinâmica, né? Quer dizer, a gente acha que, não vou falar sobre isso porque eu não vou me incomodar. E aí aquela história do Freud, né? Dele guardar os meus fantasmas aqui no baú, né? Uma hora vai explodir. Então falem sobre finanças, aonde vocês estiverem, com quem vocês estiverem. Não é feio falar sobre finança. Mas falar sobre finanças no sentido de pensar redes, de pensar apoios, né? E aí eu passo a segunda questão. Peça ajuda e busque apoio. A dica, né? Juntos somos mais fortes. Peça ajuda. Pedir ajuda não é feio, não é sinal de fraqueza, não é sinal de sei lá, né? Não é uma coisa proibida. Forme redes de apoio. Formem redes de apoio, formem grupos de apoio. Criem canais, né, de comunicação para poder discutir isso com seus filhos, com seus familiares e por aí vai. Né? Rodrigo, estás viajando, isso é coisa da tua cabeça e não funciona e tal. Eu sempre dou como exemplo uma comunidade uma comunidade da cidade de Fortaleza, Ceará, que era muito, assim, os níveis de violência, desemprego, assim, bem pesados, assim, sabe? Depois eu posso pegar aqui o nome para vocês aqui. E o pessoal se organizou. Sabe toda cidade tem o bairro, né, que as pessoas não conseguem emprego, né? O fulano é do bairro tal, esse não vai conseguir emprego. Toda cidade é assim, né? Bairro tal é problema, se ele aparecer aqui, ele não consegue emprego. Então a galera começou a se organizar na própria comunidade para pensar geração de renda, né, trabalho, né? E eles criaram um banco a partir disso, que é o banco, agora eu não lembro o nome agora. Acho que é SOL, S-O-L, o nome do banco. Alguma coisa assim. Depois eu tenho que olhar ali quando for para as perguntas, tá? Então eu acho bem importante isso, quer dizer, vamos parar de olhar só para nós e começarmos a nos articular, a buscar essa conexão. E acho que o que é feito aqui nesse projeto é exatamente isso, quer dizer, está todo mundo aqui buscando apoio, né? Está todo mundo aqui querendo auxiliar. E eu parto desse princípio, quer dizer, não é o Rodrigo que vai chegar aqui com conhecimento, que vai jogar o conhecimento na cabeça de vocês vão aplicar isso e vão ficar bem com a vida de vocês. Não. É justamente conhecendo as experiências de cada um, compartilhando essas histórias, que aí a gente vai olhar e dizer assim, olha, o meu vizinho já ficou sem dever, já ficou devendo aluguel um mês, olha só. Ele é uma pessoa de carne e osso, né? Aí eu passando para o terceiro ponto, né, que é exatamente isso. Não se envergonhe por dever. A gente não tem que ter vergonha porque está devendo. A gente tem que ter vergonha quando, sei lá, né, comete um crime, assassina alguém, rouba, né? Qualquer coisa disso. Não por causa de dívida.
Porque ninguém sabe qual é a história que levou aquele processo de endividamento. Qual é o sofrimento que está ligado ao processo de endividamento. Né? Sei lá, às vezes você muda de cidade para buscar um emprego e a tua vida se desestrutura e tu vai ficar devendo e tu tem que recomeçar. E eu acho, né, doutora, não sei, depois a gente até pode comentar um pouco sobre isso, né, que as pessoas precisam desses exemplos. Precisam olhar para isso. Fazer só, poxa, todo ser humano passa por isso. Quase todos, né? Quem é filho do Bill Gates, talvez não. Mas todo ser humano passa. Um enrosco, né? Uma conta que deixou, estava brigado com a namorada, estava brigado com o namorado, esqueceu de pagar o cartão de crédito e aí virou uma bola de neve. Então a gente não pode ter vergonha por dever. Né? Acho que a gente tem que exatamente perceber que não é sinal de fraqueza nenhuma falar sobre o processo de endividamento. Muito pelo contrário, é um ato de coragem. É um ato de coragem e de respeito pelo outro. Eu gosto muito dos grupos de apoio, né? E assim, embora tem vários psicólogos que criticam, né, cara? Mas assim, eu acho que são importantíssimos, né? Mas eu penso assim, poxa, que lindo que é quando alguém que reconhece a sua condição, vamos pensar assim, dependente químico, alcoolista, e que vem a público falar da sua história. Falar a verdade, né? Que a gente quer ouvir a verdade dessa pessoa. Porque daí a gente reconhece a nossa humanidade, né? Então, fica a terceira dica aqui, né? Que a gente não tenha vergonha de dever. Não baixa a cabeça porque está devendo. Não entra pela, né? Pula o muro, né? Antigamente é aquela coisa, né? O cara... Lá, não sei se vocês conhecem Santo Antônio de Lisboa, que é em Florianópolis, né? Tem uma rua, lá é conhecido como Rua do Velhaco. Que a Rua do Velhaco é porque é o seguinte, tinha uma vendinha, né? Então, o que que acontece? As pessoas que estavam devendo, estava atrasada a dívida, elas passavam pelo outro lado. Então, ficou conhecido como Rua do Velhaco, né? Quer dizer, aquela coisa, tipo, né? A gente sabe que está aí, sabe que é comum, né? Pode acontecer. Então, a gente não tem que ter vergonha, não, sabe? Deixa eu passar aqui, então, para esse modelo, né? E aí, as dicas, né, que eu queria dar para vocês, acho que é um apontamento aqui, né? Gente, conhecer as suas emoções, conheçam as suas emoções. Promovam essa leitura sobre o conhecimento emocional. 3 perguntas que podem ajudar vocês. Você já parou para pensar como você reage às coisas? Quando alguém te conta uma notícia, como você reage do ponto de vista emocional? O que te deixa animado? Lista, faz uma listinha em casa, sabe? 10 coisas que te deixam animado. E por último, né? O que te deixa triste? Coloca numa lista, coloca num papel. Certo? Não precisa pagar rios de dinheiro com terapia para psicólogo e tal nesse momento, assim, é só um exercício mesmo que eu estou passando para vocês, sabe? Veja, isso é olhar para as emoções. Porque às vezes você fica assim, mas eu gosto, por exemplo, o que me deixa animado? Assistir uma partida de futebol. Tá, beleza. Nossa, eu gosto mesmo de assistir uma partida de futebol, né? Me sinto bem quando eu tô ali, tô vendo o negócio. O que me deixa triste? Sei lá, não sei, a pandemia. Ou seja, o exercício aqui não é para você ficar enumerando, sabe? Mas é para você dar aquela parada. Parar um pouquinho, refletir, né? Poxa, eu garanto que vocês aqui nesse nosso encontro, poxa, o que me deixa animado, né? Pô, boa pergunta, nunca parei para pensar nisso. Nem tentei para parar para pensar nisso, né? Já tem que correr para um lado, correr para o outro. Então, são dicas, são apontamentos que nós vamos estar trazendo aqui no projeto, né?
à medida que nós formos promovermos outros encontros, vamos estar também pensando juntos, ouvindo vocês mais também, né? E tenho certeza de que nós podemos sim estabelecer essa conexão entre saúde mental e finanças pessoais, desde que a gente se disponha a fazer esse caminho. E acho que essas iniciativas são extremamente ricas, extremamente necessárias para pensar esse movimento.